Olá, meu querido, uma boa noite para você, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. É um prazer de novo poder estarmos juntos aqui e mais uma vez eu quero ministrar uma palavra de Deus para o seu coração. E a palavra de hoje que o Senhor tocou no meu coração para ministrar a você é sobre frustrações. Talvez eu estou falando com pessoas agora que estão assistindo esse vídeo. Eu não sei qual vai ser a hora do dia que você vai estar assistindo ele, mas talvez você está frustrada, decepcionada com muitas situações da sua vida. Talvez você está decepcionado com o casamento, com as amizades, com os relacionamentos. Talvez você está frustrado, decepcionado com a vida profissional, porque almejava alcançar um nível maior, mas não conquistou aquilo que você almejava e você frustrou, decepcionou. E alguns no meio dessa frustração, dessa decepção, acaba abandonando os projetos, abandonando os sonhos, acabam imaginando que não vai ser possível continuar lutando e ver os sonhos sendo realizados. E é natural, nós somos seres humanos. Muito bom, você descobriu que você é humano. Você se frustra, você se decepciona. As pessoas, por serem humanas, também nos frustram, nos decepcionam. E é preciso a gente aprender a lidar com essas frustrações para que a gente não perca o desejo de viver, a gente não perca a alegria da vida, porque ela é única. E uma vez que nós perdemos a alegria de viver, vai se fazer o quê? E é por isso que eu queria ministrar para você um pedaço da história de Naamã. Você pode perceber que a Bíblia vai falar que Naamã era um grande general de guerra, um homem vitorioso nas batalhas. Por ele a Síria teve muitos livramentos, teve muitas vitórias. Mas Naamã ele tinha um problema gravíssimo, porque Naamã era leproso. Em dada batalha com Israel, levou cativo-se uma moça para sua casa. E em um dado momento, Deus usa essa moça para poder falar à sua senhora. Quem dera se Naamã pudesse estar diante do profeta que está em Samaria, em Israel. E quando Naamã chega, a sua mulher fala para ele aquilo que ela ouviu da boca daquela menina que foi um instrumento de Deus na vida de Naamã. E ele encontra nessas palavras que ele ouviu esperança. Então ele começa a criar umas expectativas dentro do seu coração acerca daquilo que poderia acontecer quando ele chegasse em Israel e tivesse diante do profeta, do homem de Deus, que iria ministrar a cura sobre a vida dele. Quando você pega o capítulo 5 e o versículo 11, vai dizer que Naamã, ele já veio com todo um cenário montado. Ele já veio com toda a estratégia montada, ele já veio com todo o seu imaginário montado. Eu vou chegar diante do profeta, ele vai colocar a mão, vai me atender, ele vai falar comigo, ele vai colocar a mão sobre mim e eu serei purificado da lepra. Ele cria todo um cenário, e nesse cenário que ele cria, ele já imagina até o tamanho da oferta que ele vai dar ao profeta por ter recebido a cura. Só que Naamã ele vai se decepcionar. Porque quando ele chega em Israel, e a primeira coisa que ele faz é levar a carta do rei da Síria, ao rei de Israel, e o rei já logo enlouquece, dizendo, olha, será que esse Naamã, esse rei da Síria que me enviou, você está achando que eu sou Deus para poder curar a sua lepra? Até que Eliseu, ouvindo isso, manda com que envie Naamã até ele e diga, olha, eles precisam saber que há profeta em Israel. E quando Naamã escuta isso, ele vai até Eliseu com toda essa expectativa, todo esse cenário montado. Só que quando ele chega, o que vai acontecer? Eliseu nem sai do lado de fora da porta. Ele escuta
as petições de Naamã e manda logo o seu servo dar para ele o recado. Olha, diga para Naamã que mergulha 7 vezes no rio. E Naamã, ele fica decepcionado porque ele queria que o profeta estivesse do lado de fora. Ele criou esse cenário. Que o profeta estivesse do lado de fora, tocasse nele, orasse por ele, repreendesse a lepra e ele seria purificado, daria oferta ao profeta, iria embora sã, curado. Mas não foi isso que aconteceu. E por causa dessa decepção que ele sofreu de não ter as suas expectativas atendidas, ele começa a ir embora frustrado. Ele nem ouve o profeta. Ele não vai para o rio para mergulhar, ele está indo de volta para a Síria. Até que alguém, um dos seus moços, que estava ali na comitiva com ele, vai dizer: Senhor, o profeta te pediu alguma coisa difícil para fazer? É como se ele estivesse dizendo: olha, o que custa só ir para o rio, mergulhar 7 vezes? Não vai custar nada, se der certo deu, se não der não deu, mas pelo menos tem que tentar. Aí a Bíblia vai dizer que ele ouve esse moço, ele mergulha e ele é curado. Mas se ele segue as expectativas do seu coração e a decepção que ele sofreu, a frustração que ele sofreu com Eliseu, o profeta, ele não tinha recebido a sua bênção. Ele não tinha recebido a cura que ele veio buscar. Então por que nós nos frustramos tanto com as pessoas? É porque nós criamos expectativa demais acerca das pessoas. A gente começa a relacionar com uma pessoa, a gente começa a criar aquele monte de expectativa. É até natural fazer planejamentos, ter sonhos. O problema é quando isso atravessa uma linha exagerada das expectativas que nós criamos. E nós esquecemos que as pessoas que estão relacionando conosco, seja na profissão, seja no casamento, seja no relacionamento, no namoro, seja na questão da amizade, essas pessoas também são seres humanos como nós. E muitas das vezes, se nós olharmos para nós mesmos, quantas vezes nós frustramos outras pessoas que criaram expectativa a nosso respeito. Porque viram em nós alguma coisa, um carisma, uma forma amorosa de tratar, e elas criaram essa expectativa e acharam que teria suas expectativas correspondida, mas não tiveram, se frustraram, decepcionaram, e assim somos nós. Tentar ter bons relacionamentos, boas amizades, não faz mal nenhum. O problema é quando a gente entra de cabeça nisso, criando uma expectativa, criando um cenário, como se essa pessoa que estivesse relacionando conosco não fosse nem um ser humano. Talvez eu estou falando com alguém que está frustrado agora com uma amizade. Eu não estou falando de amizade que nos trai, no sentido de serem traíras. Eu estou falando de pessoas que acabaram errando conosco, foram boas durante o processo da caminhada conosco, mas acabou errando. Cometeram falhas, deslizes, fez coisas impensadas. E aí a gente acabou se decepcionando e perdeu boas amizades. Quando os casamentos não foram destruídos porque pessoas casaram, criando uma expectativa imensa acerca da mulher ou do marido, e acabou que não foi correspondido. Mas também não aprendeu a lidar com isso de maneira que fosse possível mudar a situação. Acabaram abandonando tudo, largando tudo, e talvez perdeu a oportunidade de saber se seria bom ou não. Eu quero terminar dizendo para você, olha, conviva com as pessoas, mas não crie expectativa demais. Porque as pessoas são seres humanos, elas erram, elas falham. Aprenda a lidar com os relacionamentos que você tem, com as amizades, nas questões profissionais. Não estou falando que nós não vamos passar a raiva, não vamos sentir às vezes a tristeza dentro desses relacionamentos, mas entenda, se você se frustrou com alguma pessoa, com alguma coisa, a palavra de ordem aqui é: não desista. Não desista das pessoas.
Não desista dos teus sonhos, dos teus projetos, porque as coisas não deram certo e você se frustrou, porque sonhou, porque planejou, porque criou expectativa demais e não funcionou como você queria. Entenda uma coisa, assim como alguém deu um conselho a Naamã para que ele ouvisse a voz do profeta, tem alguém também dizendo para você nessa noite, olha, não desista, não desanime, levante a cabeça, continue entendendo que você vai frustrar muitas pessoas e muitas pessoas vão frustrar você, vão decepcionar você. Pessoas que você estendeu a mão, em dado momento da sua vida vão ir embora, vão virar as costas para você. E muitas das vezes vai ser em momentos que você mais necessita de uma mão estendida. Mas eu quero terminar dizendo para você o seguinte, tem alguém que não vai te frustrar nunca. Tem alguém que não vai te decepcionar nunca. E o seu nome é Jesus Cristo. Entrega tudo para Ele. Entrega as pessoas na mão dEle. Entrega os relacionamentos na mão dEle. Entrega teu casamento na mão dEle. Que Ele vai te ajudar a vencer essas frustrações, essas decepções que você tem passado, que você tem sofrido. E talvez te levou até a desistir de projetos lindos que você tinha, seja dentro de uma igreja, seja numa questão profissional, no teu casamento, nos teus relacionamentos. E aí você para e não quer continuar mais. E assim como aconteceu com Naamã, de ouvir alguém e voltar e ouvir o profeta, eu profetizo que assim será com você também. Pare para ouvir essa palavra. Para meditar naquilo que Deus está usando os meus lábios para falar para você. Dê ouvido à voz de Deus. Não desista dos teus projetos, dos teus sonhos. Continue fazendo os teus projetos. Continue sonhando alto. Continue imaginando o caminho excelente que Deus tem para você. E não crie expectativa demais acerca de pessoas ou de coisas. Aprenda a lidar com as falhas dos outros, assim como muitas pessoas têm aprendido a lidar com as suas falhas. E em nome de Jesus, que Deus tire do seu coração todo rancor, toda mágoa. Que Deus tire do seu coração todo pensamento de desânimo, de desistência. E volte a sorrir de novo. Porque Deus tem o melhor para você. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Levante a sua cabeça. E entenda que ninguém é igual nessa vida. Deus colocará pessoas abençoadas no teu caminho. E tornará possível com que teus projetos, teus sonhos se tornem uma realidade. Deus te abençoe. Deus te dê uma noite abençoada. Talvez você está assistindo esse vídeo durante o dia, que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada. Que Deus guarde a sua casa, seu casamento, a sua família, seus filhos, sua vida ministerial, sua vida profissional, sua vida emocional. Que o Senhor guarde você debaixo das asas dele e prospere o teu caminho, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã nós vamos estar aqui de novo, com um novo assunto, ministrando uma nova palavra no seu coração, em nome de Jesus. Deus te abençoe e lembre sempre, Jesus te ama.